livro de Lucas, capítulo 18, versículo 16 e 17, Jesus disse: chamou as crianças para perto de si. Deixem que as crianças venham a mim, e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como essas crianças. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Por que Jesus está colocando essa condição de você voltar a ser criança ou ser criança para ter o reino de Deus? Porque a criança, ela tem o pensamento mágico. A criança, ela não se preocupa. A mentalidade dela é pequena, assim, a nível de conhecimento. Então ela é pura, ela não tem maldade no coração. Ela não tem, tipo assim, ela não vai falar: ah, meu Deus, aquela pessoa, eu gosto dela, não. Eu odeio aquela pessoa. Não gosto daquele rapaz ali, não gostei da cara dele. Ele não tem nada disso. A criança, você vai, se você conseguir com jeito conversar com ela, você vai, pega ela no colo, e fala com ela e brinca com ela. Se você chegar ao nível dela, você consegue ganhar a criança. Então a criança é uma coisa simples, é uma pessoinha simples. Ela não tem problema, ela não tem preocupação. Por exemplo, você já viu uma criança de noite vai falar: ah, meu Deus, e agora? O que eu vou comer amanhã cedo? Será se meu pai está trabalhando? Será se minha mãe tem dinheiro para comprar leite para mim? Ai, meu Deus, eu não vou nem dormir, eu estou estressado porque eu não sei o que eu vou comer amanhã. Não existe isso. A criança dorme, chegou a hora dela dormir, e aí ela vai e dorme porque ela sabe que no outro dia vai ter comida. Então Deus quer que nós nos sintamos assim, que nós sejamos como crianças. Não se preocupar com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã Ele vai prover. Então, se você está: ah, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Se eu tenho dinheiro, não tenho dinheiro, o que eu faço, o que eu não faço para fazer, para resolver esse problema? Aí, nesse caso, Deus está dizendo para você: acalme-se, porque você precisa entregar para mim, deixar igual uma criança. Fica tranquilo que no outro dia o leite vai estar lá para você. E Lucas 17, versículo 20 diz assim: alguns fariseus perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus. E ele respondeu: quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer: vejam, está aqui ou está ali. Parece o reino de Deus está... porque o reino de Deus está dentro de vocês. Olha que coisa séria. O reino de Deus está dentro de vocês. E Romanos 14 diz: pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou bebida, mas viver corretamente em paz, com alegria que o Espírito Santo dá. Eu coloquei um filme que eu fiz ontem, uma gravação de ontem, sobre nós somos o templo do Espírito Santo. Se o Espírito Santo habita dentro de nós, e esse texto de Romanos está dizendo que nós temos que viver corretamente, com alegria, que é o que o Espírito Santo dá. Se o Espírito Santo mora dentro de nós, essa alegria nós temos naturalmente. Nós somos o reflexo do Espírito Santo. Nós temos que irradiar ele. Então, quando a pessoa olha para você, tem que ver o Espírito Santo. Aí vê uma pessoa rabugenta: não quero, não quero, não quero. Isso aí não é não é o mover do Espírito Santo. Não é. É uma pessoa alegre, tranquila. Então, quando em Lucas afirma que os fariseus perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus, e ele diz: não será uma coisa que possa ver. Ninguém vai dizer: vejam aqui ou ali, porque o reino de Deus está dentro de nós. Ontem eu coloquei isso para vocês, dizendo que o Espírito Santo mora dentro de nós, somos o templo do Espírito Santo. E nesses dois textos aqui, nos confirma que o Espírito Santo morando dentro de nós, o reino de Deus somos nós. O reino de Deus não está se tratando sobre salvação. Aqui existe uma diferença grande de reino de Deus e salvação. Você vai entrar no reino de Deus, é como se você eu vou ter salvo. Não, salvação é outra coisa. Reino de Deus é essa paz, essa alegria que Deus dá quando o Espírito Santo entra dentro de você. É uma alegria, é uma coisa, é você virar criança de novo. Você virar criança como chegar, tipo assim: eu quero um brinquedo. Você esperar por um brinquedo, esperar por uma bênção de Deus.
Você sabe que o pai vai dar. Quando o pai viaja e sai, volta, sempre ele traz um presente para a criança. Então é mais ou menos aquilo, a criança fica na expectativa de receber um presente. É mais ou menos isso. O Espírito Santo dentro de nós, ele nos dá essa graça. Porque observa só, Jesus morreu, nele, na cruz, ele levou todos os nossos pecados e nos deu vida plena. Se nós assumirmos essa vida plena que Jesus nos deu, nós teremos a certeza que ele vai cuidar de nós. Então, se nós agora estamos estudando aqui, que se você for igual uma criança, e a criança pede a coisa e sabe que o pai vai dar, e se nós formos igual uma criança, pedindo a Deus, sabendo que Deus vai dar, e na certeza que o reino de Deus está dentro de nós, acabou. Foi fechada a equação. Não tem mais aquilo que se preocupar. Você pede a Deus e Deus dá. Ah, mas é muito fácil isso. Mas é um filho. Vai ter momentos que o seu filho vai pedir para você uma faca para brincar e você não vai dar. É a mesma coisa. Muitas vezes nós estamos pedindo, a gente tem um texto na palavra que fala que a gente não recebe porque a gente não sabe pedir. Então, quando nós pedimos, nós temos que saber se está em sintonia com a palavra. Eu aqui, muitas vezes, quando estava com a igreja, as pessoas chegavam para mim e falavam assim: pastor, ora pelo meu filho que ele está passando do México para cá. Ora para ele poder passar, para ele poder conseguir entrar aqui. Queridos, isso é uma contravenção. Eu não tenho nada contra a pessoa que faz isso. Não estou aqui julgando, mas é uma contravenção. Você vai entrar no país ilegalmente. Então eu não posso concordar pedindo a Deus que abençoe algo de errado. Claro, assim. Se for uma coisa, olha, por uma enfermidade, olha por uma situação que meu filho precisa ou que alguém precisa, ok. Se está em sintonia com a palavra, ok, vamos orar a Deus. Agora, se não estiver em sintonia com a palavra, a gente vai estar trazendo, sei lá, pedindo: Deus, faz com que esse cara peque ou ajude ele a pecar. Porque eu não estou colocando, você tem que entender que eu não estou colocando que entrar aqui nos Estados Unidos ilegalmente é pecado, não estou falando nada disso. Mas existe a lei e a lei foi feita para ser cumprida. Ela não foi feita para ser descumprida. A lei foi feita para ser obedecida. Então, se existe uma lei que você tem que tirar um visto, ah, pastor, mas eu não tenho como tirar o visto. Ok, vamos orar e pedir a Deus uma direção. Eu consegui o visto para entrar aqui depois debaixo de uma direção de Deus, uma bênção. Eu fui no consulado com meu imposto de renda, eu já falei isso antes, meu imposto de renda e os passaportes, e me deram o visto. Por quê? Por que eu sou melhor do que vocês? Não tem nada a ver. Eu estou colocando isso porque se nós pedimos uma coisa em sintonia com a palavra, Deus dá. É igual uma criança. Se uma criança pede algo para você: pai, eu estou com fome, eu posso comer? Aí você vai olhar e fala: bom, agora não, espera um pouquinho porque vai depois do almoço. Ou você come o doce depois do almoço. Não come agora porque senão você não vai almoçar. É mais ou menos isso. As coisas de Deus são assim. Você pede a Deus uma coisa, ele sabe que se você receber isso agora, você vai passar mal, vai enfastelar, vai comer demais, sabe? Então, tem um tempo para tudo. Nós temos que aprender também até como receber de Deus. Deus está pronto para dar. E você, depois que passou a ser filho de Deus através de Jesus na cruz, você hoje tem direito legal. Mas você tem que ter paciência, porque as coisas vêm de acordo com que você vai crescendo e você vai recebendo. Hoje uma luta que você tem, amanhã você pode estar rindo dela. Você pode estar tendo uma dificuldade tão grande hoje, chorar, e amanhã você está rindo dela. Oh, meu Deus, eu passei por isso. Por quê? Você vai crescer. Então, por exemplo, quando eu morava no interior, eu era pequenininho, olhava para o muro fazia sombra para mim. E eu cresci, o tempo foi passando, eu voltei lá, eu olhei no mesmo muro e eu já consegui olhar do outro lado, ou seja, eu fazia sombra para o muro. Então o muro parou, não tem como crescer, e eu cresci. Então as coisas são assim. Muitas vezes nós hoje estamos aqui, amanhã nós estamos aqui. E aí você vê aquela coisa com um olhar diferente. Então é isso que as coisas que eu quero colocar para você. Tudo passa. Só que nós precisamos ter sabedoria e crer que Deus vai fazer.
Ele vai fazer, no tempo certo, ele vai fazer. Amém? Deus abençoe, querido.